Atenas Turismo apresenta O que diz a Rua, podcast de notícias e comentários do portal nominuto.com. Olá, estamos de volta com o podcast O que diz a Rua, nesta quinta-feira, 24 de junho, dia de São João. Os destaques deste episódio: vem aí mais uma reforma da lei eleitoral. Fábio Faria terá de explicar gastos de 52 milhões de reais em propaganda do governo federal. Senado aprova projeto despejo zero. A Assembleia Legislativa vai retomar a CPI da Arena das Dunas. Edmo Sinedino analisa a conquista do Globo, campeão estadual pela primeira vez. Fica com a gente, nosso podcast está começando agora. No Minuto apresenta O que diz a Rua, seu podcast de notícias e comentários. É sempre assim. Na véspera do ano eleitoral, os políticos de plantão em Brasília correm para mudar as regras eleitorais em favor dos seus interesses imediatos. A ordem é facilitar a vida de quem está no poder ou quem está com mandato. Pode observar a cada eleição, seja estadual ou municipal, a mudança de regras, quase sempre para favorecer os políticos, quase nunca em benefício do eleitor. Como já virou tradição no Parlamento Brasileiro, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, recebeu um calhamaço de mais de 300 páginas com quase 900 artigos que modificam a lei eleitoral. Nem tudo vai vingar, claro, mas desta vez a ansiedade legislativa chama a atenção. Alguns temas da hora: novos prazos para a ficha limpa, volta da propaganda partidária em rádio e TV, tipificação do Caixa 2 como crime, limite para o número de candidatos na eleição proporcional. O partido só pode apresentar, no caso do Rio Grande do Norte, 8 nomes para deputado federal, 24 para estadual. O autofinanciamento de até 40% do gasto estimado na eleição. Hoje, esse autofinanciamento é de apenas 10%. E auditoria privada na prestação de contas das legendas. A proposta também prevê blindagem dos perfis para candidatos e partidos nas plataformas da internet. Ninguém poderá ser banido por eventual fake news ou conteúdo criminoso sem uma medida judicial ou notificação dos responsáveis 24 horas antes. Esses são alguns pontos em destaque, mas há muito mais. Ao fim e ao cabo, boa parte das propostas não vai vingar, repito. Os senhores parlamentares estão interessados em duas coisas. Anote aí: trocar as eleições proporcionais pelo distritão, sistema eleitoral onde os mais votados são eleitos, e a criação da Federação de Partidos, um dispositivo que, se aprovado, pode salvar partidos pequenos que correm risco de extinção por causa da chamada cláusula de barreira. Pronto, se essas duas modificações forem aprovadas, as expectativas atuais serão atendidas. O resto é penduricalho, bode na sala, pode sair ou cair a qualquer momento. O relatório entregue ao deputado Arthur Lira segue agora para a discussão dos líderes dos partidos e, na sequência, ao plenário. O Senado também vai precisar analisar e votar as propostas até outubro, um ano antes do pleito de 2022. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, já confirmou presença na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados para falar sobre o suposto desvio de 52 milhões de reais. Essa grana era destinada ao combate à Covid, mas teria sido usada em peças publicitárias de promoção do governo federal. Deixa eu explicar melhor essa história. O dinheiro deveria ter sido usado para a conscientização dos cuidados durante a pandemia, como uso de máscaras, álcool em gel e o incentivo à vacinação. No entanto, a verba sob os cuidados de Fábio Faria teria promovido ações do governo federal não relacionadas à Covid. Vamos ver o que Fabinho de Robson vai dizer aos colegas de parlamento.
O Senado aprovou o projeto Despejo Zero, de autoria da deputada Natália Bonavides e outros colegas de Câmara dos Deputados, que suspende despejos durante a pandemia. Houve modificação por parte dos senadores. Quem explica é o senador Jean Paul Prats, do PT, mesmo partido de Natália. Pessoal, nós acabamos de ter uma grande vitória aqui no Senado. Nós conseguimos aprovar o PL 827, o projeto de lei do despejo zero. Foi aprovada também uma emenda que retira a parte rural do projeto. Infelizmente, a maioria dos senadores entendeu de retirar esse capítulo do projeto, mas o projeto foi aprovado. Nós teremos que voltar à Câmara, ele suspende os despejos e as remoções forçadas até 31 de dezembro deste ano. Então é muito importante a mobilização na Câmara dos Deputados. Então o projeto aprovado é de autoria do deputado André Janones, também da deputada, querida amiga, companheira do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Norte, deputada Natália Bonavides, deputada Rosa Neide, mais 20 outros projetos que foram apensados e mais o projeto de lei de autoria do senador Rogério Carvalho, do Partido dos Trabalhadores de Sergipe, projeto de lei 3224, que também foi colocado nesta mesma análise do relatório que nós fizemos hoje. Passou o projeto de lei, vai para a Câmara dos Deputados, importantíssima mobilização na Câmara dos Deputados agora, para pautar já o despejo zero. Importantíssimo, são mais de 80 mil famílias ameaçadas de despejos ou remoções forçadas daqui para o final do ano. Portanto, defender essas famílias, blindar essas pessoas, pelo menos nesse momento, é uma trégua necessária, humanitária, para essas pessoas em plena pandemia. Vamos em frente. No Minuto apresenta O que diz a Rua, seu podcast de notícias e comentários. Não poderia ser diferente. A Assembleia Legislativa vai retomar os trabalhos da CPI da Arena das Dunas, instalada, mas suspensa por causa da pandemia. Os deputados já aprovaram o requerimento de Kelps Lima solicitando a volta dos trabalhos da comissão. A CPI investiga o contrato do governo estadual com a empresa Arena das Dunas Concessões e Eventos, que gerencia a praça esportiva. Houve uma mudança na composição. O deputado subtenente Eliabe substitui Alisson Bezerra, que foi eleito prefeito de Mossoró. E o deputado Kleber Rodrigues entrou no lugar de Sandro Pimentel, autor da CPI, mas cassado pela Justiça Eleitoral. Vamos ver no que vai dar. Lembrando que a CPI da Covid está em processo de instalação. A oposição ao governo Fátima Bezerra articula um blocão para ter maioria na comissão e os trabalhos devem começar na semana que vem. Os policiais civis do Rio Grande do Norte aderiram ao Movimento Nacional dos Servidores Públicos contra a reforma administrativa em discussão no Congresso Nacional. Temas como fim da estabilidade, demissão sumária e maior contratação de servidores sem concurso público incomodam a maioria das categorias. Eu conversei com a delegada Thaís Aires, presidente da Associação de Delegados da Polícia Civil no Rio Grande do Norte. Quando você dá o nome de reforma, você pensa que é alguma coisa que vem para melhorar, né? Uma coisa que vem para robustecer alguma coisa. Mas, na verdade, essa reforma ela é o fim do serviço público. Ela ataca os servidores, especialmente os do executivo, né? A reforma ela não atinge servidores de outros poderes. E ela traz inúmeros malefícios. Quando ela fala que vai modernizar o serviço público, a gente procura no texto da PEC e não encontra nada que vá realmente melhorar a situação do serviço público. E quando eu falo de serviço público, as pessoas pensam logo, servidor público é privilegiado, e não é. Não se trata de privilégio, se trata muitas vezes de garantias para que o serviço público possa ser prestado da maneira correta. E se o serviço público não é prestado a contento, quem é prejudicado com isso é a população.
Um exemplo que essa PEC traz, o que é assim, né, faixa, é a questão... PEC 32, 32, né? É batizada de reforma administrativa. A gente brinca que é a deforma. Um dos pontos que essa PEC traz, que é muito preocupante, é a questão da estabilidade do serviço público. Ela ataca a estabilidade do serviço público. E, assim, tentando explicar de uma forma bem clara para a população, o servidor público, ele gosta de estabilidade para quê? Para que ele consiga agir dentro do que manda a lei, né? No interesse público, e não para atender ingerência política de A ou B. Então, se você não tem estabilidade, se você está ali sempre com aquela faca no pescoço, digamos assim, você vai agir para atender o interesse de A ou B para não perder o emprego. Hoje, a pessoa faz o concurso, passa, tem 2 ou 3 anos. 3 anos. E está estágio probatório, né? Exato. Esse é o termo correto na administração pública. E a partir daí ganha a estabilidade, né? Passa a ter direito à estabilidade. O que é que está previsto nessa proposta do governo? A proposta, ela inverte um pouco essa lógica. Você tem a estabilidade, hoje você tem uma certa estabilidade que pode ser perdida, mas você tem estabilidade já. Você não vai ser demitido por qualquer coisa. Você precisa realmente fazer, digamos assim, alguma coisa muito errada para você perder essa estabilidade. Hoje ela inverte, ela cria como se fosse a figura, vou falar um pouco da minha classe, do delegado trainee. Você está ali, você passa algum período trabalhando para ser avaliado, e a depender da avaliação de uma equipe que eles colocam lá com um grupo, é que você vai ser efetivado ou não. Então você vai passar aí alguns anos trabalhando sem estabilidade. Você vai ter porte de arma sem ser servidor público. Você vai ter que tomar decisões difíceis que muitas vezes a gente tem que tomar sem ter a segurança da estabilidade, sabendo que seu emprego pode ser perdido a qualquer momento. E outro ponto também é que ela amplia muito a possibilidade de cargos de livre comissão e de chefia. Ou seja, a volta do trem da alegria, né? Hoje, como você falou muito bem, para você ingressar na carreira, você tem que prestar o concurso público. E essa PEC, ela prevê a ampliação da possibilidade de alguns cargos serem por livre nomeação. Agora nosso assunto é o futebol. O Globo conquistou seu primeiro título estadual, empatando com o ABC em 1-1, no jogo final do campeonato Nota Potiguar. O jornalista Edmo Snedino participa do nosso podcast para contar os detalhes da decisão. O Globo foi a equipe mais regular desse campeonato potiguar. O Globo fez um ótimo primeiro turno, decidiu com o América, foi campeão do primeiro turno. No segundo tempo esteve até as últimas rodadas, que você se lembra que a gente comentava, 4 equipes podem chegar à final do turno, e o Globo estava metido nesse pacote. Não chegou à final do segundo turno, e o segundo turno foi decidido entre ABC e Santa Cruz. O ABC foi campeão deste segundo turno, e com isso, a final do campeonato, 2 partidas. O Globo venceu a primeira no Barretão, quarta-feira da semana passada, de 2-1. E jogou ontem à noite, entrou em campo com a vantagem, né? De 2-1, nesse jogo de 180 minutos. No primeiro tempo de ordens, o Globo, o ABC não parecia que não era um time que precisava fazer 2 gols. O ABC não deu nenhum chute a gol no primeiro tempo. Dormiu no primeiro tempo. Dormiu no primeiro tempo. O Globo até levou algum perigo nos contra-ataques com essa meninada perigosa, comandada por Eric Varão e pelo Negueba. No segundo tempo de ordem, o ABC veio com tudo para cima do Globo, sufocou nos primeiros minutos, mas o gol não saiu. Apareceu a figura do improvável, né? Luiz Henrique, herói do jogo, um garoto de 19 anos que, porque o titular e o segundo reserva do Globo não puderam jogar, o titular porque estava com Covid-19, o Pedro Paulo, e o segundo goleiro porque estava machucado. O Globo ainda teve o jogador Clayton, centroavante, também testou positivo para a Covid e também não pôde jogar. E o Luiz Henrique, goleiro, brilhou com defesas importantes, pegando inclusive um pênalti batido por Ederson. O Globo foi quem abriu o placar numa jogada do Eric Varão. Negueba, o artilheiro da equipe, com 12 gols, abriu o placar 1-0. O ABC se desesperou, foi para frente, perdeu um pênalti com Ederson, mas na sequência, Elitão, o zagueiro artilheiro, empatou de cabeça. E até o fim do jogo, o ABC tentando, mas o Globo controlando, inclusive, diria que as melhores chances de bola, de trabalhada, foram da equipe do Globo. O ABC sufocava no jogo aéreo, nos escanteios levou muito perigo com o Matheus Miller. Na bola do chão, na jogada planejada. O Globo se saía melhor. A meninada do Globo é muito rápida. Então, terminou 1-1. Foi um time regular nos 2 turnos. Exato, 2 turnos. O Globo foi um time regular, ganhou o primeiro turno, brigou até as últimas rodadas para chegar à final do segundo. Merecidamente, título inédito do Globo
Reforço, time fundado em 2012, Diógenes, tem apenas 8 anos, 9 anos. Regularizado em 2013, já foi campeão da segunda divisão em 2013, subiu para a primeira divisão e vem brilhando. Vem sendo uma pedra no sapato, na chuteira de ABC e América, né? Sem dúvida nenhuma. Globo hoje é a terceira força do futebol potiguar. Já está garantido em Copa do Nordeste. Isso, Copa do Brasil, Copa do Nordeste. Inclusive o ABC que vai disputar a repescagem da Copa do Nordeste, a pré-Copa do Nordeste. O Globo já garante aí, Diógenes, para os seus cofres mais de R$1 milhão, entre participação em Copa do Brasil do ano que vem e também em Copa do Nordeste. Parabéns ao Globo, título muito merecido. Destaques do jogo: o goleiro garoto Luiz Henrique, 19 anos, o meio-campista Eric Varão, da cidade de Touros, e o atacante Negueba, artilheiro da equipe, com 12 gols no campeonato. E a gente, certamente, esses meninos que se destacaram no Globo devem ter emprego. Fala-se que Eric Varão pode ser aproveitado pelo América, o lateral esquerdo Leozinho, e o atacante Negueba tem proposta de vários clubes. Vamos esperar para saber o destino deles. Boa sorte. Ponto final no episódio desta quinta-feira do podcast O Que Diz a Rua. Pois é, O Que Diz a Rua, hein? Roteiro e locução, Diógenes Dantas. Edição de áudio, Fladson Soares. Produção, Fátima Helena Albuquerque e Maria Luísa. Realização, Portal No Minuto. Obrigado pela sua companhia. Viva São João e até o próximo episódio. Atenas Turismo apresentou O Que Diz a Rua, podcast de notícias e comentários do portal nominuto.com.